Tudo bom, pessoal? Beleza? Vamos dar sequência à aula 17 de inventário florestal e vai ser uma aula um pouco diferente, tá? Primeiro eu vou fazer os tradicionais comentários aqui em slide, mas em seguida eu vou passar para alguns sites de internet para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então vai ser uma aula um pouco diferente. Essa parte dos slides, na verdade, ela é bem rápida, tá? Então vamos dar início aqui à aula de 17 de inventário florestal aí. Bom, gente, basicamente, o trabalho de campo não termina quando a gente volta do campo, tá? Quando a gente volta do campo, a gente tem que confirmar as espécies que a gente identificou, a gente tem que escrever o nome dessas espécies corretamente, porque se você escrever errado vai dar problemas nas tabelas que a gente vai gerar com as planilhas, tá? E para quem não sabe, é um geralzão aqui sobre nomenclatura botânica. O nome do gênero é o primeiro, tá? Então aqui eu tenho o gênero Caesalpinia e o gênero Caesalpinia. Se a gente acrescentar um segundo nome aqui, ó, que esse segundo nome, só o segundo nome sozinho é chamado de epíteto específico, aí eu tenho o nome da espécie, né? Então o nome da espécie é sempre binomial, tá? Questão de concurso isso. Então Caesalpinia equinata é o nome binomial. Muita gente pergunta para mim, Wagner, como é que você sabe falar Caesalpinia equinata certo? Como é que você sabe que não é echinata, né? E como é que você sabe que não é Caesalpinia? Gente, um pouco do muito, na verdade, é de tanto conversar com outros botânicos, né, com pessoas da área. E se você quiser se aprofundar um pouco, existem livros na internet em PDF que explicam aí como falar na maneira do latim correto, né? Eu nem sei, mas talvez o próprio Google tenha a ferramenta aí de falar, como falar latim. Existem livros que comentam como a pronúncia é correta, tá? Se você for apresentar alguma espécie num congresso, eu sugiro a vocês olharem a pronúncia correta da espécie, tá? Porque apesar de parecer uma bobeira, né, vai passar uma vergonhinha se você falar assim, a Caesalpinia echinata, você vai passar uma vergonhinha aí, eu te garanto, tá? Bom, além do gênero e da espécie, tá? O nome da espécie binomial, lembrando que o epíteto é somente o segundo nome, tá? É importante a gente sempre colocar nos trabalhos a família botânica, tá bom? Então sempre coloque a família botânica. E se tiver um espacinho, se for um trabalho de consultoria, coloque o nome científico, o nome popular também. Se for um trabalho científico, o nome popular não serve para praticamente nada, conforme eu vou mostrar para vocês. Mas se quiser pôr, pode pôr também, tá? Além de colocar o nome da espécie corretamente, ou seja, com a primeira letra maiúscula, né? Gênero é sempre letra maiúscula e o epíteto é sempre com letra minúscula. A primeira vez que você coloca o nome da espécie, você tem que colocar o autor também. Então imagina que você está fazendo um texto e nesse texto você vai falar sobre esses alpínia 10 vezes, tá? A primeira vez você tem que escrever o nome completo com o autor, tá? A partir da segunda vez, não, você não precisa mais colocar autor. Na verdade, você nem precisa escrever mais o nome completo. Basta colocar C. echinata, tá? O echinata sempre tem que estar lá, mas o nome do gênero você pode abreviar. Muita gente pergunta também, por que às vezes eu coloco o abreviado, né? Por exemplo, L. Linnaeus, por que eu não escrevo Linnaeus? Ou abrevio de um outro jeito, né? Gente, isso daqui, como se diz, né? O que pegou? Pegou o L ponto, porque todo mundo sabe que é Linneu, tá? Então pegou. Mas outros nomes são escritos completos, outros nomes são escritos com 3 letras, 4 letras. Eu, particularmente, nunca li um livro falando que tem que abreviar ou que não pode abreviar, tá? Mas quando o nome é muito comum, a gente costuma abreviar porque todo mundo conhece. Quando o nome é menos comum, a gente já costuma escrever de um jeito mais completo, tá? A dica que eu dou é olhar os sites botânicos que eu vou passar para vocês na aula de hoje, porque aí você escreve como o site tá. Então, se alguém te encher o saco, você pega e fala assim, o site que estava assim, tá? Mas é necessário você conhecer o site para você escrever os nomes dos autores corretamente, tá bom? Wagner, por que tem vários tipos de nomes, né? Por exemplo,
Ouratia exasperma. Por que a pessoa chamou ela de Ouratia exasperma? Bom, Ouratia já tinha o gênero, muito provavelmente, e a pessoa chamou de exasperma porque tem 6 sementes do fruto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 sementinhas aqui. Então, exaspermas, né? 6 sementes aí. Eugênia desentérica, né? Tem o gênero Eugênia, que foi dado baseado na pessoa, né, em homenagem a uma pessoa, Eugênia, e desentérica porque é da desenteria. Então o nome lembra, né, Eugênia desentérica lembra aí o efeito daquela planta. Então é muito interessante quando o autor que descreveu a planta pela primeira vez coloca esse tipo de nome. E quem dá o nome da planta é quem descreve a planta pela primeira vez, tá? Daqui a pouco eu ainda comento algumas coisas sobre isso. Mas tem alguns nomes, por exemplo, o Paífera Langsdorff. Langsdorff foi um pesquisador, foi um botânico, que ele andou aí pelo Brasil e ele descreveu algumas espécies, né? Então, outras espécies, o pessoal resolveu homenagear o Langsdorff, aí era um pesquisador. Eu não gosto disso, tá? É uma visão minha. Eu prefiro quando o nome lembra alguma coisa, tá? Fica muito mais fácil você gravar o nome da espécie, tá? Lembrando que o nome da espécie tem que estar em latim ou lanitinizado. Por exemplo, se você às vezes você pega uma espécie que chama guianensis, por exemplo, Mataíba guianensis. Se você olhar um livro de latim, não existe guianensis, mas o nome guianense foi lanitinizado, vamos dizer assim, para guianensis, tá? Então, alguns comentários aqui sobre regra de nomenclatura, tá? Se você descobrir uma nova espécie, você pode dar um nome aí que você achar melhor. Mas claro que você vai ter que classificar ela dentro de um gênero, tá? Mas o epíteto você vai ter bastante liberdade para isso. Mais algumas coisas sobre nomenclatura botânica que vão estar nos sites que eu vou mostrar para vocês, tá? O que é um basiônimo botânico? Gente, imagina que um autor deu um nome para uma planta. Aí ele chamou ela lá e deu um determinado nome ali. Só que às vezes esse nome muda ao longo do tempo, tá? Então, basiônimo botânico é o primeiro nome que aquela planta recebeu. Mas, conforme os pesquisadores vão melhorando as classificações, vão fazendo análises genéticas, né, que está na moda hoje, que eles podem descobrir que aquela planta, na verdade, é de uma outra família, é de um outro gênero, ou então é do mesmo gênero de uma outra espécie. Então, esse nome pode mudar ao longo do tempo. Não quer dizer que ela tinha um nome e esse nome vai ficar para sempre, tá? Então, o basiônimo botânico é o primeiro nome dado para uma espécie, tá bom? Conforme esse nome mude, tá? E pode mudar ao longo do tempo, e novas classificações mais aceitas podem surgir, aí esses próximos nomes que a espécie vai receber são chamados de homônimos, tá? Ou seja, são nomes daquela espécie que aquela espécie recebeu ao longo do tempo, tá? Mas não é necessariamente o nome aceito. Então imagina uma espécie que tinha um nome e ela mudou de nome 4 vezes. Então, todos os 3 primeiros, né, serão considerados aí homônimos da espécie, tá? E o nome aceito da espécie, na verdade, é a sinonímia botânica, tá bom? Então, sempre que eu tenho uma espécie que foi descrita várias vezes, o nome correto, o nome atual, vai ser a sinonímia botânica que ela tem, tá? É um nome que é aceito ainda por aquela espécie, ou que passa a ser aceito ao longo do tempo, tá? Então, sempre que você tem essa classificação e aparecer lá o nome de 5 espécies, você digitou o nome da espécie e aí aparece 5 nomes, você fala assim, nossa, qual que é o certo? Lá provavelmente vai estar escrito qual que é o basiônimo, qual que é o homônimo e principalmente qual que é a sinonímia botânica, tá? Porque esse é o nome mais aceito, tá bom? É bem comum ter alteração, tá? A alteração que eu mais gosto de falar são as tabebuias, né? Os ipês chamados de tabebuia, tabebuia rosoalba, tabebuia áurea, tabebuia petiginosa, né? Ou heptafila. Mudou e algumas hoje são chamados de androanthus, tá? Outro gênero, e algumas permaneceram no gênero tabebuia. Então, só para vocês verem que existem essas diferenciações. E ainda algumas tinham outros nomes antes desses, tá? Bom, uma classificaçãozinha aqui em relação, né? Por exemplo, vamos pegar uma espécie, e aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui nesse slide.
Tecoma alba, tá? Um pesquisador foi lá, estudou uma espécie e chamou ela de Tecoma alba, e esse pesquisador era o Champon, tá? Não sei o nome completo. Só que aí outro pesquisador estudou essa planta tempos depois e falou assim, não, não, não. Essa Tecoma alba, na verdade, é Tabebuia alba, ela é de outro gênero, tá? Então, o que acontece? O nome do primeiro autor que descreveu a espécie permanece, mas ele entra entre parênteses, tá? Então, quer dizer, não quer dizer que ele não teve mérito. Ele teve o mérito aqui, ele continuou com o mérito dele aqui, mas esse sandwich, né? Ele descreveu e ele falou que Tabebuia, na verdade, Tecoma, na verdade, era Tabebuia. Então ele fica com o nome fora dos parênteses. Então, quando a gente tem um nome de uma espécie escrito assim, ó, dessa forma, significa que aquela espécie foi descrita por esse autor na primeira vez. Às vezes é até hoje o nome correto. Mas, em alguns casos, quando aparecer lá a nomenclatura botânica com o nome da espécie, o nome de um autor entre parênteses e o nome de outro autor na frente, o autor atual, aquele que descreveu mais recentemente, fica na frente aí, tá bom? E é claro, ainda tem algumas regras de nomenclatura, né? Nome de espécie você vai escrever sempre em itálico, tá? Ou então você coloca um tracinho no gênero e outro tracinho no epíteto, tá? Não é um traço só para todo mundo, é um tracinho aqui e outro tracinho aqui, se você estiver escrevendo à mão. Lembra disso na hora de um concurso, para não perder ponto, tá? E o nome do autor, não, você escreve normalmente, tá? Sem itálico, sem sublinhado, tá? Isso é regra de nomenclatura, cuidado com isso ao escrever um trabalho científico também. Eu vou mostrar para vocês 3 sites, tá? Eu gosto de mostrar esses dois aqui, ó, o tropics.org e o Splink, Splink, vamos chamar assim, tá? Vamos chamar de Splink. Por quê? Porque são 2 sites que me ajudaram muito ao longo da minha vida e até hoje eles são muito úteis, esse de baixo principalmente, mas existe um outro site que é o Reflora, tá? Que eu quero mostrar para vocês também. No material, eu tô mandando aí para vocês alguns comentários sobre esses sites, tá? Até como você pode fazer sua pesquisa e assim por diante, mas eu prefiro ir no site e mostrar o site para vocês, e vocês vão acompanhando nos sites ali, e eu vou fazendo alguns comentários. Mas de qualquer forma, vocês ficam aí com o material para vocês. Esqueci como que entra no site. Basta você entrar aqui que você vai conseguir, tá? Bom, vamos lá então. Vamos lá no site, tá? O que acontece? O primeiro site que eu vou mostrar para vocês, vocês entram no Google e digitam W3 Trópicos, tá? É o primeiro site que vai aparecer. Quando você entra nele, você vai entrar aqui nesse site. Vantagem desse site. Você começa a escrever o nome da espécie, né? Por exemplo, eu vou escrever aqui Ceiba, e ele, se você esperar um pouquinho, ele já te dá uma série de opções, tá? E já escrito corretamente. Então, por exemplo, vou escrever aqui, ó, Ceiba S. Espera um pouco. Ele já vai dar algumas opções aqui, ó, né? Nesse caso não tem a que eu quero ainda, vou escrever SP. Esperar um pouquinho. Ceiba especiosa, olha aqui. Então quer dizer, já sei, já tem o nome completo da espécie, tá? Então, para quem não conhece o nome de espécies, é bastante interessante vir aqui no Trópicos, porque ele literalmente ensina você a escrever o nome correto, tá? Eu vou colocar aqui nesse segundo, Ceiba especiosa, daqui a pouco eu faço um comentário. Vou colocar aqui Search, que é pesquisar, e aí ele vai aparecer algumas orientações aqui, tá? Sempre que aparecer exclamação, 2 asteriscos, vale a pena você vir aqui e dar uma olhada, tá? Nessas siglas que estão aqui. Nesse caso, Ceiba especiosa é o nome legítimo, tá? Ceiba especiosa com Ravena, tá vendo? Que foi traduzido por Ravena, né? O nome foi em 98, esse Ravena publicou um artigo onde reclassificou Ceiba especiosa. Então, esse nome de cima está mais correto que o nome de baixo, né? O nome dos autores, que está inválido, tá vendo? Então, se você for escrever Ceiba especiosa, prefira escrever o primeiro, ó, Ceiba especiosa. Se você clicar, aquele que tem a exclamação no caso, tá? Se você clicar nela, vai aparecer aqui uma série de opções, tá?
Essa primeira, que está nos detalhes, já é muito importante para você. Por quê? Aqui já tem o nome dos autores, tá? Os autores completos, tem o nome da publicação, onde foi realmente falado que o nome da espécie mudou. O basionímio aqui, ó, essa espécie era chamada de Chorizia speciosa, tá? Daqui a pouco eu posso até entrar para vocês verem aqui na Chorizia speciosa, o que aparece no nome dela, tá? E aqui embaixo, bastante interessante, ó, aparece a classe, aparece a subclasse, aparece a superordem, a ordem e, é claro, a família botânica, que é uma coisa muito importante para a gente, que a gente coloca nos nossos trabalhos, tá? Então, assim, já só de apreciar essas informações, você já tem um conhecimento da planta, sem precisar aí olhar livros e assim por diante. O Mobot é bastante interessante porque ele tem fotos, imagens, tá? E eu valorizo muito imagens do tronco. Quem me conhece sabe que tem algumas espécies que o tronco ajuda muito na identificação. Por exemplo, vou clicar aqui nessa foto, uma foto de uma ceiba, e olha aqui uma característica da planta, né? Ela tem essa barriguinha, né? Por isso que a gente chama ela de barriguda. Ah, Wagner, mas eu não gostei dessa foto não me ajudou a identificar. Nossa, mas e enquanto a essa daqui, né? Será que uma foto dessa não te ajuda a identificar ou a ter noção que aquela espécie é ceiba? Quando ela está mais jovem, será que uma foto dessa não te ajuda a identificar a planta, né? Isso aqui é bem característico quando ela está jovenzinha, tá? Então, assim, eu acho um site muito bom até hoje. É um site que eu entro às vezes para conferir algumas coisas. Me ajudou muito no mestrado. Daqui a pouco eu explico para vocês um pouco mais sobre essa história. Se você clicar em sinonímia botânica, você vai ver outros nomes de ceiba especiosa. Mas como a gente viu, o nome mais correto parece que é ceiba especiosa mesmo. Chorizia é o basiônimo, então é o nome mais antigo. Aqui tem referências de citações para você saber mais sobre a planta, tá? Se você clicar em homônimo, vai aparecer aqui o outro nome de ceiba, tá? Que é ceiba especiosa, aquele primeiro, né? Que estava lá. Mas nesse caso, o mais aceito seria esse de cima aqui, tá bom? Se você clica em espécimes, vai aparecer vários locais onde a espécie já foi catalogada, então dá uma ideia da distribuição da espécie. Então ela já apareceu na Argentina, na Bolívia. Se for descendo aqui, ó, apareceu no Brasil e assim por diante, tá? Se você clica em distribuição, também vai aparecer uma informação semelhante, né? Mas um pouco mais organizada aí, de onde esse nome ceiba já foi citado aí, tá bom? Então, essa parte aqui já é bastante importante, é bastante relevante para a gente, tá? E eu acredito que para vocês aí também é importante, para você conhecer mais sobre a espécie, tem zilhões de espécies aqui nesse site, tá? Eu particularmente acho muito interessante, tá bom? Vamos voltar aqui no Trópicos, vamos voltar aqui nele, ó. Eu vou abrir ele de novo, eu vou fechar a save especiosa, e eu vou colocar aqui outro nome, tá? Chorizia speciosa. Vamos colocar aqui Chorizia speciosa, não tem nenhum nome riscado, né? Então eu vou em Chorizia speciosa mesmo, porque os de baixo são variedades. Chorizia speciosa, search, tá? Aqui Chorizia speciosa, a mesma coisa, né? Aqui os nomes de Chorizia speciosa. Quando aparecer assim, gente, prefira clicar naquele que não tem escrito variedades, tá? Porque no nosso trabalho, geralmente, a gente chega só nas espécies, a gente não vai para variedade assim por diante. Cliquei aqui, tá? E aqui tem aquelas mesmas informações, tá? De Chorizia speciosas, mas apareceu uma coisa diferente que é Accepted Names. Quando aparece Accepted Names, fique esperto, que provavelmente esse nome aqui não é o nome mais aceito atualmente, tá? Então, quando você clica em Accepted Names, opa, então o nome certo é ceiba speciosa, tá? Então, isso é muito importante quando você entra com o nome de alguma espécie e esse nome dessa espécie aí mudou, aconteceu alguma coisa, tá? Então, bastante importante para a gente aqui. Eu vou clicar de novo em Distributions. Eu vou fechar o meu WhatsApp, eu estava conversando com o pessoal aqui anteriormente à aula. Aqui ainda tem uma outra informação que é bastante interessante, tá?
Deixa eu clicar aqui. Eu cliquei quando eu entrei em Distributions, eu cliquei aqui em Country Occurrence Map. O que é isso? São os países onde a espécie apareceu. Então aqui, ó, Chorizo especiosa apareceu 5 vezes na Bolívia, uma no Paraguai e uma no Havaí. Aí você fala assim, nossa, mas chorizo tem no Brasil? Calma, Ceiba especiosa é o nome mais comum para chorizo hoje, tá? Então vamos, ao invés de digitar chorizo especiosa, vamos digitar Ceiba especiosa, que é o nome aí que a gente viu que é o mais atual. Vamos entrar nele de novo e vamos lá para distribuição. Save especiosa, vamos clicar nela, né? Porque não aparece. Vamos colocar distribuição e vamos de novo colocar em country aqui. Olha o que vai acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O site aqui é muito bom, tá? Ele é excelente. Mas está vendo que ele não agrupou save especiosa com chorizo especiosa, mesmo sendo a mesma coisa? Então, quer dizer, o site ajuda a gente a identificar onde que a planta está. Mas dependendo da espécie, você vai ter que olhar o basiônimo, o homônimo, a sinonímia botânica, todos os nomes para você saber onde que a espécie costuma aparecer. Tá? E só aparece espécies que estão em herbários. Tá? Então, assim, às vezes o artigo foi publicado, mas aquela espécie não está no herbário, ela não aparece aqui como contagem. É óbvio que não tem somente duas chorizas, duas ceiba especiosas no Brasil, né? Tem muito mais. Em qualquer cidade aí, aqui do Cerrado, você vai ter muito mais. Mas para mostrar para vocês que ele também mostra a ocorrência da espécie. Gente, isso é muito importante, porque quando você escreve sobre uma espécie, você tem que saber onde que é a distribuição dessa espécie. E esse site te ajuda a dizer no mundo, para você ter uma noção de onde aquela espécie aparece. Tá bom? Então, o primeiro site, o Trópicos, eu vou estar fechando ele aqui. E a gente vai para o nosso segundo site, que é o Cria Espécies Link. Se você digitar isso no Google, você vai chegar e é o primeiro site aqui. Quando você entrar nesse site, você vai ser direcionado para cá, ó, para o Espécies Links. Aqui você clica em Dados, Ferramentas, tá? E você vem na ferramenta de busca aqui. Cliquei na ferramenta de busca, ele abre essa caixa aqui para vocês, esse site. Você clica em abrir formulário de busca e aqui você digita, ó, Ceiba. Vai, ele completa para mim? Não. Nesse caso, ele não completa. Se você digitar errado, sei lá, especiosa, por exemplo, e clicar em buscar, era para ele não achar nada, tá? Vamos ver aqui, vamos esperar ele a rodar. Não vai achar nada, tá? Já estou adiantando. Deixa eu fechar isso aqui também, né? Olha aqui, ele achou um monte de nome e como eu digitei errado, ele não sabe qual que é o nome certo, então ele apareceu um monte de nome aqui do lado, tá? Claro que se você for pesquisar, você vai achar o nome certo, Ceiba especiosa. Mas nesse site aqui, então, já é bom você ter um conhecimento botânico para você digitar o nome certo. Especiosa, acho que eu digitei certo. E aí quando você cliquei save, acho que eu digitei certo agora, ele aparece de novo aquela lista, né, de nomes possíveis, mas aqui agora já aparece o nome da espécie escrito corretinho, tá vendo? E aqui você já sabe em alguns localidades, né, que essa planta foi identificada, aqui tem várias localidades, tá? Geralmente herbários onde ela foi depositada. E aí o que você faz? Aqui você tem várias opções. A primeira opção é vir e clicar aqui em cima do Ceiba especiosa para ele afunilar a busca só para essas. Então eu cliquei aqui em Ceiba especiosa só para ele afunilar a busca e não ficar caçando informações dessas outras aqui, tá? Mas como eu digitei corretamente, ele já tinha feito isso. E aqui é a parte legal. Aqui você pode clicar em resumo e colocar tabelas. Espera um pouco, esse site aqui, eu não sei se é por causa da minha internet, mas aqui aparece, ó, em quantos países a planta apareceu, em quantos estados, quando o país tem estados, em quantos municípios, dá um geralzão, tá, da espécie. Se você clica em mapas, nesse primeiro, ele fala em quais regiões, tá,
essa planta apareceu no Brasil, na América do Sul. Então note que ceiba aparece muito no estado de São Paulo, mas ela tem uma distribuição ampla, né? No Brasil como um todo tem uma distribuição ampla. Então assim, bastante interessante. Se você diminuir aqui, ó, vir para baixo, no caso de ceiba até que não, porque ela aparece no cerrado, mas note que aqui na Mata Atlântica, né, nessa figura separada por biomas, né, ou por, melhor, por domínios fitogeográficos, que é o nome mais atual, ela aparece mais em Mata Atlântica. Eu vou mudar, vou colocar o nome de uma outra espécie aqui para vocês verem o tanto que isso é importante, tá? Vou colocar o nome aqui de uma espécie que vocês têm que saber, que é a Aqualia grandiflora. Não, vou colocar parviflora mesmo, parviflora. Mas a grandiflora tem que saber também, tá? O nosso famoso pau-terra, tá? Se vocês não conhecem, conheçam o pau-terra aí, espécie mais comum do cerrado. Digitei lá Aqualia parviflora. Se eu quiser melhorar minha classificação, eu posso vir aqui, ó, procurar Aqualia parviflora e clicar. Mas como eu digitei corretinho, não preciso nem fazer isso. Vou colocar resumo, vou colocar mapas. E olha o tanto que é interessante, tá? No caso da ceiba, ela apareceu em muitas regiões, né? Se a gente vier na Aqualia parviflora e olhar o gráfico por domínio fitogeográfico, você vai ver que ela realmente é uma planta que aparece muito mais no Cerrado, um pouco na Caatinga, e na Amazônia, em algumas regiões mais esparsas, tá? Então é uma espécie mais típica de Cerrado, tá bom? Mesmo que ela apareça em outros biomas, é normal, tá? Mas ela é mais comunzona pro Cerrado mesmo, então até isso esse site fala pra gente. Esse outro é interessante porque é um mapa de áreas protegidas no Brasil. Imagina que você identificou uma espécie no campo, olha aqui, né, joga a espécie aqui nesse mapinha, olhando no site do SP-Link, e vê que a espécie não está em nenhuma área protegida. Ou seja, você tem um argumento forte para falar assim, opa, essa área é importante porque ela tem uma espécie que não está protegida em nenhum outro lugar do Brasil. É um argumento que você pode usar para, às vezes, criar um parque nessa área, ou municipal, ou estadual, ou então transformar aquela área numa RPPN. Então isso aqui é muito importante para você que faz consultoria, vai fazer consultoria. Acostume-se a vir aqui no SP-Link e a olhar informações dessas espécies nos mapinhas, tá? E essa aqui é uma informação que eu acho fantástica, que são as principais bacias hidrográficas do Brasil, tá? Eu já fiz alguns trabalhos que mostrou que a espécie ela era de uma bacia e aparecia pouco em outra bacia, tá? Então vira até uma discussão aí para o seu TC, para o seu trabalho. É muito, 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 muito relevante. Ah, Wagner, mas aí eu tenho que olhar a informação de todas as espécies? Todas não, tá? Mas as principais, aquelas que estão na legislação brasileira, aquelas que estão no livro vermelho de espécies ameaçadas, vale muito a pena você entrar aqui. E se você for trabalhar com floresta ou cerrado, lamento choro, só acostume, tá? Acostumem-se a olhar esse site aqui. Você pode clicar em gráficos aqui, tá? Ele vai dar uma série de informações aqui para vocês. Eu sugiro vocês a dar uma olhada. Tem informação até de ocorrência das espécies separadas por estados. E o mais importante é imagens, tá? Se você achou essa parte dos gráficos interessante, essa parte de imagens é fantástica. Eu nem vou colocar mosaico, vou colocar em comparar primeiro, que é onde eu utilizo. Vamos supor que eu conheço aquela espécie, mas eu quero confirmar a identificação. Você clica em imagens, comparar, que nem eu cliquei aqui. Aqui você vai ter imagens de herbários, tá? Se você clica aqui e arrasta, aparece a imagem aqui. No meu caso, está bloqueado. Tchau, tchau. Pessoal, aqui ele bloqueou, tá? O meu programinha bloqueou o plugin. Quando isso acontecer, pessoal, pelo menos os Windows mais novos aparece aqui, ó, tá? Aí você clica ali, coloca gerenciar e essa parte aqui, no meu tava assim, ó, impedir que sites executem flash. Você clica aqui, ó, para ele ficar azulzinho. Então ele vai perguntar primeiro e quando ele fizer a pergunta, ó,
Você pode clicar aqui em cima, tá? Aí você clica em permitir, tá bom? E agora eu já permiti, tá feita a permissão. Só que eu vou ter que digitar o nome de novo, né? Qualia parviflora. Vou ter que digitar o nome dela de novo. Vou entrar ali. Pensando bem, foi até bom ter dado esse problema, porque pode acontecer com vocês, e aí vocês já aprendem, tá? Como fazer o desbloqueio. É um saco quando isso acontece, eu não sei porque aconteceu no meu, porque o meu já estava desbloqueado. Vou colocar aqui comparar de novo. Agora, acredito que já esteja perfeitinho. Vou aqui colocar a planta, ó, arrastei. Ele vai demorar um pouquinho. E aqui aparece a planta. Wagner, não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada aqui. Eu não consigo nem ver a planta direito. A grande questão é que você pode aqui, ó, aproximar. São fotos em alta resolução, né? Então aqui você já... então ela tem essas nervuras quase paralelas. Essa nervura coletora aqui, ó, que é essa que fica aqui, ó, né? Na próxima margem. Você pode olhar até a filotaxia, você vai ver que ela é oposta. Então, quer dizer, ajuda muito na hora da identificação e principalmente para as espécies mais comuns, que tem muita foto, tá? Muitas fotos, você consegue identificar a planta muitas vezes usando essas fotos. É claro que exige uma certa experiência, gente. Qualia parviflora eu aprendi no campo, tá? Mas quando eu tenho dar alguma dúvida por algum motivo, eu venho aqui, digito o nome da espécie e faço essa procura, tá? Então, usar essa ferramenta aqui é excelente, tá? Wagner, mas a maioria das pessoas dá uma olhada em um ou outro livro e já identifica. Eu tenho um medo muito grande disso. Quando eu comecei a identificar a planta no campo, tá, gente? Eu tinha muita dificuldade, até hoje eu tenho dificuldade, mas depois de muita experiência você começa a entender melhor, a conhecer as plantas, ver as diferenciações. Só por foto é muito difícil, tá? Ajuda, mas a experiência em campo não tem como trocar, tá? Se alguma pessoa falar, eu identifiquei 30 espécies usando fotos apenas, eu desconfio bastante e eu acho que vai ter erro de identificação, tá? Mas é um site excelente, fantástico. Você pode clicar aqui em site, em gráficos também, se quiser. Mapas vai cair na mesma questão, lá aqui nos resumos mapas, tá? Apenas alguns mais detalhados. Você pode clicar em gráficos aqui, vai ter quantidade de espécies por gênero e assim por diante. Eu não vou nem entrar aqui não, vocês fuçem depois, tá? Eu vou passar um exercício para vocês fuçarem. E agora nós vamos para o mais recente site aí, que é o Reflora, tá? Basta você digitar Reflora aqui no Google. É o primeiro site do Jardim Botânico Rio de Janeiro. E no Reflora você vem aqui para Flora do Brasil 2020. Você clica. E aqui você digita o nome da espécie, por exemplo, Ceiba speciosa. Tá? Então, Ceiba speciosa. Tá? É bom que ele te ajuda a escrever corretamente, semelhante aqui no primeiro site, o Tropos que eu passei para vocês. Cuidado, tá? Às vezes a gente quer fazer uma pesquisa e clica aqui no lugar errado. Eu deixo em angiosperma, tá? Porque eu trabalho com árvore. Então, beleza, mas se você for trabalhar, por exemplo, com um fungo, tá? Então, às vezes é interessante você clicar aqui e colocar fungo primeiro. Bom, cliquei, Save Speciosa, vou clicar aqui em consultar. E agora vocês vão entender porque essa é a ferramenta que eu mais uso atualmente, tá? Basicamente, ela te traz um resumo da espécie, o nome correto e aceito, olha, já fala. Ceiba speciosa, AST Rio, Ravena é o nome aceito e correto. Então é assim que você escreve no campo, tá? Já fala a família, extremamente importante. Já fala o basiônimo, importante. Aí fala outras informações que são simplesmente fantásticas e tem livros, tá? De identificação. Fala a forma de vida, que no caso é árvore, se ela é terrícola, se ela é aquática, informações sobre o caule. Olha aqui, ó, presença de acúlios, sim. Número de folíolos, 5. Quem conhece Chorizia sabe que ela tem 5 folíolos, tá? Deixa eu clicar aqui numa foto. E já dá para ver que tem foto aqui embaixo, né? Vamos clicar aqui, vamos torcer para a foto aparecer perfeitinha.
Vamos botar permitir aqui, né? Porque não está permitindo o Adobe. Aparece a foto, olha aqui, né? 1, 2, 3, 4, porque essa folha ficou embaixo, 5 folíolos, né? Então aqui você pode olhar e pode confirmar o número de folíolos da planta. Aqui a gente tem uma foto que mostra que é a cápsula do fruto, né? Mostra a cápsula do fruto. E isso aqui, chorízia. Chorízia é o cedro, né? Isso aqui é a cápsula. Não, na verdade a pessoa tirou as cápsulas e deixou as sementinhas aqui, né? Como que elas ficam dentro da cápsula da semente. Deixa eu ver se tem uma outra foto aqui. Aqui tem a foto do fruto, como ele fica pelado, tá? Esse aqui é o fruto e aqui ele está pelado, ó, já foi liberado as sementes. Então, assim, muito interessante para você vir e olhar informações da espécie, mas essas informações aqui, ó, são muito importantes para você identificar a planta. Às vezes, só com a foto, você não consegue identificar aquela planta, mas às vezes com informações de flor, com a foto de flor, fruto, que às vezes aparece aqui, você consegue identificar aquela planta. É óbvio que você às vezes vai precisar do CRIA, né, do site do SP-Link, mas esse site aqui ele é muito interessante, tá? Se você continua descendo, ó, fala se ela é nativa, se ela é endêmica ou não, do Brasil no caso, onde que ela aparece, em quais estados ela costuma aparecer, tá? Então, assim, dá um geralzão muito bacana daquela planta, tá? Então, acostume-se a olhar aqui. Tem menos fotos de herbário? Tem menos fotos de herbário, mas se você quiser identificar, você pode ir lá no site do CRIA, tá? Que é o SP-Link que eu mostrei anteriormente. Então, assim, pessoal, quer identificar a planta? Quer aprender mais sobre planta? Esses 3 sites, eu acho que eles assim, fantásticos, tá? Eu vou fazer uma nova consulta, só para mostrar para vocês a nossa chorízia especiosa, né? Porque agora eu coloquei a ceiba, né? Mas vamos colocar a chorízia. Vai que você conhece só o nome antigo, né? Aqui, olha aqui o que acontece. Chorízia especiosa, opa, ela é sinônimo de alguém. Então, quer dizer, provavelmente não é o nome aceito. Porque se fosse o nome aceito, apareceria aqui, ó, nome aceito, tá? E aqui aparece, ó, que chorízia, na verdade, ela é sinônimo de ceiba especiosa. Ela é o basiono especiosa. Então, você deve clicar aqui para você ir para o site certo, ou para a localidade no site certo, e aí você vê informações da espécie. Gente, para você que vai fazer consultoria, para você que vai fazer um TC nessa área, para você que vai trabalhar com planta, eu acho que é todo mundo, tá? Ah, Wagner, eu vou trabalhar com fungo, tá? Mas o fungo está numa planta, não é mesmo? Então você tem que conhecer a planta. Esses sites são fantásticos, fenomenais, tá? Então você tem que vir aqui, tem que aprender mais sobre eles. Eu deixei no material de vocês como acessá-los, tá? No final do material, eu coloquei aqui, ó, algumas regras de nomenclatura para você que vai escrever trabalhos aí acadêmicos ou vai fazer consultoria. Algumas explicações de como escrever o nome da espécie, né? Falando aqui está o gênero, aqui está o epíteto específico. Algumas outras informações. Isso aqui é mais da taxonomia, tá? Mas eu gosto de deixar aqui no final do conteúdo. Por quê? Porque eu vou dar um exercício para vocês. Vocês têm que escrever o nome correto. Aprender a escrever o nome correto sempre, tá? Para que o seu relatório não volte com correções, para que o seu TC seja aprovado, para que o seu trabalho de consultoria, o órgão ambiental... Gente, vamos imaginar que eu sou uma pessoa do órgão ambiental. Prestei concurso, inclusive, para ser uma pessoa de órgão ambiental. Não passei, tá? Antes de virar professor, eu prestei vários concursos, tá? Não passei de primeiro. Um dia, quem quiser ouvir a história, posta aí, manda um comentário para mim. Wagner, conta a história dos seus concursos. Eu posso até mandar para vocês. Para vocês verem um pouco da vida, né? Às vezes o aluno acha que o professor passou de primeiro. Não, esse professor passou de primeiro. Não é, a vida não é essa Coca-Cola doce, não, tá? Gente, se eu sou uma pessoa de um órgão ambiental e você escreve o nome da espécie errado, pouca informação daquela espécie, comete outros erros de escrita, eu já vou achar que você não entende, você não conhece daquele assunto.
Agora, você fez a tabela bonitinho, escreveu os nomes bonitinhos, colocou o nome da espécie a primeira vez que citou com o nome do autor. Eu já vou saber que você manja da parte técnica. Então eu já vou querer, né, já vou ter motivos para aceitar o seu relatório, tá? Dessa consultoria que você prestou. Então assim, escrever corretamente ganha pontos, tá? Não cometer erros ganha pontos. Detalhar sobre uma espécie ganha pontos. Você fez faculdade para mostrar que você sabe, que você é gabaritado naquele assunto, e escrever corretamente é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Ah, Wagner, eu li um trabalho seu que tinha nome errado. Sim, errei em um outro nome, isso acontece. Conforme o tempo foi passando, fui errando menos, tá? E eu acho que eu fui me tornando um profissional mais aceito na comunidade. Felizmente, nunca nenhum relatório meu voltou com esse tipo de erro. Voltou por causa de outros erros, tá? Errei numa conta, tive que refazer, fiz uma introdução meio porca porque estava com pressa e tive que melhorar a introdução, mas nunca por causa de nome, felizmente, não é um motivo aí que eu costumei apanhar muito na vida. Apesar de que uma vez ou outra, né, alguém pega e dá uma cutucada em você porque você fez algum erro. Aqui mais nomes, mais regras de nomenclatura, tá bom? Aqui embaixo, para quem não sabe, quando a gente escreve var, é porque a gente está falando sobre uma variedade daquela planta. O X é quando tem um híbrido, né, geralmente cruzamento que a gente faz em laboratório. CF é uma planta que a gente não identificou ela perfeitamente, a gente tem alguma dúvida, então a gente coloca CF para conferir em herbário, para ir no herbário depois para conferir. Tá? Então, algumas regras de nomenclatura. E acontece alguma coisa que é muito comum quando você lê artigos antigos, tá? Por exemplo, você lê lá, a tal planta é da família Graminae. Gente, o nome correto hoje é Poácea, tá? Aquela planta é Composite, que é assim que fala, não é Graminae não, é Gramínea, tá? É Composite, tá? A gente não fala o AE, tá? Fica com som de E mesmo. Composite hoje é Asterácea. Então, é Asterácea. Então, assim, cuidado com esses nomes antigos, tá? Pode acontecer que você está num congresso, fala Fabácea, um pesquisador que é mais antigo, pega e fala assim, não, o nome certo é leguminosa, né, que são as leguminosas. Mas, gente, a gente tem que usar o nome mais atual. O nome mais atual são esses, tá? E são esses que vão estar nos sites. Use o nome mais atual. Claro que se você for fazer uma revisão botânica, você vai ter que olhar, né, todos os trabalhos daquela espécie, então você vai ver nomes antigos. Mas use sempre o atual. Eu não estou querendo dizer que eu sou o cara certo e tem que usar esse daqui porque o Wagner falou. Não, mas a ciência muda, tá? Conforme a ciência muda, vai evoluindo, é melhor você estar junto com quem está mais recente do que estar junto com quem está mais antigo. Eu não estou falando de quem é mais antigo, tem um conhecimento falho, ou nome antigo não deve ser usado e nunca. Não, não é assim. Mas você tem que estar mais perto com o que é mais recente. Esses nomes são mais aceitos, são mais recentes, use-os, tá bom? Nos seus relatórios. Não vai mandar um compositor no relatório técnico, não descaia na minha mão do pau, hein? Tá? Brincadeira, tá? Mas é verdade. Bom, e aí, vou colocar um exercício, tá? Seria o exercício 9 aí, se eu estivesse seguindo tudo bonitinho, mas por conta da pandemia, às vezes não é o exercício 9, tá? Agora eu não lembro. Mas vocês vão fazer o seguinte. A primeira pessoa da lista dos alunos, tá? Agora eu não sei quem que é a primeira pessoa, o primeiro nome da lista dos alunos, talvez seja Amanda, né? Começa com A, vai ser o grupo 1. Então, ela vai fazer do grupo 1. Aí a segunda pessoa que está na lista, né, de alunos vai ser o 2, a terceira pessoa o 3, assim por diante. Wagner, o meu nome é o 11º da lista de alunos, então você vem e faz o grupo 1 também, tá? Mas o trabalho é individual, eu chamei de grupo aqui porque teve uma vez que eu tive uma turma maior e aí eu preferi fazer grupos, mas o trabalho é individual. Como vai ser esse trabalho? Bom, você vai entrar no Missouri Botanical Garden, que é o W3 Trópicos, no CRIA ou no Reflora, tá? Pode usar o Reflora também. E a primeira pessoa, vamos supor que eu sou a primeira pessoa da lista de nomes de alunos, né? Eu vou digitar Mangueira no Google, Pau Brasil no Google, Roseira e Pau Terra no Google.
Lá vai dar vários nomes científicos. Você vai pegar um desses nomes científicos, aquele que você acha que é o mais certo, e vai entrar no Missuru Botanical Garden e vai digitar, tá? E aí você vai colocar, aí você vem para essa segunda parte aqui, ó. Você vai escrever o nome científico com autores, falar qual que é a classe, a família, a ordem, o gênero e a espécie, e vai... Perdão. E vai circular ou fazer um tracinho para qual que é o epíteto específico, tá? Eu só quero que vocês tenham noção, eu quero que vocês saibam exatamente o que é o epíteto específico, tá? Feito isso, para mangueira, pau-brasil, roseira e pau-terra, você vem aqui e vai responder essa pergunta. O mesmo nome popular pode indicar mais do que o nome científico? Cite em quais ocasiões isso aconteceu. Por que eu faço esse exercício? Muita gente aprende a identificar com o nome popular. Por exemplo, pau-terra. Vou contar a história. Ensinei um aluno a identificar o pau-terra. Beleza. Só que tem 4 paus-terras, né? No cerrado a gente costuma achar 3. E aí a pessoa está no campo e de repente esse menino começa. Pau-terra, 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 identificando as espécies no campo. Aí uma hora eu virei para ele e falei assim, tá bom, mas qual pau-terra? Como assim, professor? Não, qual pau-terra? Vai. Eu aprendi que era pau-terra. Eu falei, pois é, tem a qualha parviflora, grandiflora e a multiflora. Só nessa região aqui eu já achei das 3. Qual pau-terra você está falando? Então o que acontece? Nome popular, você pode colocar no trabalho? Sim, mas você tem que identificar baseado na espécie. Porque uma mesma espécie pode ter vários nomes populares e vários nomes populares podem significar espécies diferentes. Tá? Ou às vezes a mesma espécie, acontece, mas às vezes espécies diferentes. E você é um cientista, tá? Você é um pesquisador, você é um especialista na sua área. Você não pode se basear em nomes populares, tá bom? Por isso que eu dou esse exercício aqui para vocês. Wagner, mas isso faz parte de inventário florestal? Escrever corretamente faz, tá? Por isso que eu passo esse exercício aqui. Então, quem fez sistemática, dendrologia e manja tudo isso aqui que eu estou falando, ótimo. Mas para quem não tem essa noção, eu estou dando uma outra chance para vocês aprenderem aí a trabalhar com nomes científicos, tá? E aqui você vai citar vantagens do uso científico em relação ao uso do nome popular da espécie. Escreve aí umas 3 vantagens, tá? Nossa, isso aqui dá uma boa questão de prova, hein? Já pensou? Eu colocar uma lista para vocês, falar para vocês identificar erros e colocar uma questãozinha falando vantagem do uso do nome científico? Uma questãozinha bacana, hein? Você vai fazer esse exercício, então cada pessoa vai fazer simplesmente 4 espécies, tá? De 4 espécies aqui. Naquela ordem que eu falei, né? Por nome de pessoa da lista de alunos da chamada, tá? Você vai fazer esse exercício, eu dou aí 15 dias para vocês fazerem. Então, essa aula eu estou enviando para vocês. Hoje é 9 de setembro. Então, vai ser sem ser para essa terça, sem ser para a próxima terça, porque terça é o dia de inventário florestal. Eu estou postando atrasado, porque segunda-feira foi 7 de setembro, né? E eu não preparei a aula na segunda-feira. Já então, vai ficar para o dia 29 de setembro, tá bom? Essa matéria aqui fica para o dia 29 de setembro, ok? E aí, eu vou postar essa aula hoje, em complementação à aula passada, né? Então, essa vai ser o vídeo da aula 17, o material eu já tinha enviado para vocês. E aí, a gente finaliza com a matéria dessa semana, tá bom?